nesse dia histórico para a política brasileira. O principal fato foi, claro, a posse de cargo de ministro da Casa Civil pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula. Uma posse que foi suspensa minutos depois pela Justiça. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Hoje de manhã, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto e contou com a presença de políticos da base aliada, líderes das centrais sindicais, militantes e pessoas convidadas. Para iniciar o discurso, Dilma saudou os brasileiros e brasileiras de coragem presentes à posse e disse também que o ex-presidente é o maior líder político do país e que a crise trouxe a magnífica oportunidade de ter Lula no governo. Os brasileiros e as brasileiras de coragem que estão aqui dentro desta sala. Queridos amigos, queridas amigas, todo mundo sabe que as dificuldades muitas vezes costumam criar grandes oportunidades. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. Enquanto Dilma se posicionava na tribuna para iniciar o discurso, o deputado federal Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, entrou no Salão Nobre e gritou: vergonha, vergonha. Bom dia. Imediatamente após a manifestação, parte dos convidados ficaram em pé, vaiaram o deputado da oposição e começaram a gritar em coro: não vai ter golpe. Durante a cerimônia, os políticos convidados também gritaram frases contra a Rede Globo. O episódio não afetou o andamento da cerimônia. No entanto, pouco depois do ato de posse, o juiz federal Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, emitiu uma decisão liminar pedindo a suspensão da posse de Lula na chefia da Casa Civil. No texto, o juiz Catapreta menciona que a posse de Lula no cargo de ministro pode ocasionar intervenção indevida na atividade da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O juiz afirma também que o ato de Dilma em nomear o ex-presidente visa impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Além disso, a decisão menciona que o poder do Executivo não depende da atuação do ministro-chefe da Casa Civil e pede a suspensão da nomeação de Lula. A Advocacia Geral da União, que defende o governo na Justiça, vai recorrer para tentar derrubar a liminar. E hoje eu estou recebendo aqui Misael Barreto Júnior, ele é advogado, é professor de Direito, especialista em Código de Processo Civil. A gente vai falar sobre o Código de Processo Civil aqui no Jornal de hoje, mas daqui a pouco, porque a gente precisa começar a falar também sobre esses assuntos que estão aí na reviravolta política. Doutor Misael, obrigado pela sua presença com a gente. Boa noite. Boa noite. Olha, o juiz que suspendeu, que deu essa liminar suspendendo a posse do ex-presidente Lula como ministro, ele já divulgou abertamente em redes sociais que participou de protestos contra o governo Dilma, abriu, inclusive, que votou no Aécio nas últimas eleições. Ele próprio já assumiu esse posicionamento, e eu posso dizer publicamente, porque por meio de redes sociais, o que é de acesso público. À luz do Código de Processo Civil, existe algo de errado, algum problema nesse contexto, Misael? Veja só. Esse assunto não pode ser visto somente à luz do Código de Processo Civil. A Constituição Federal, quando estabelece os parâmetros do exercício da magistratura, ela estabelece a imparcialidade do juiz. E aí o Código de Processo Civil trata da questão do impedimento ou suspeição. No impedimento, a lei já declara que o juiz é parcial, portanto, deve ser substituído do caso. No caso de suspeição,
há uma suspeita de que o juiz poderá ser parcial. E o que se levanta para essa hipótese em relação ao juiz da 4ª Vara Federal do Distrito Federal é se ele seria suspeito de ser parcial ao proferir essa decisão em razão dessa revelação da sua condição de oposição política ou manifestação, de participação em manifestações. Então, é a questão da suspeição. A suspeição é mais leve do que o impedimento. E ele já se manifestou, o próprio magistrado se manifestou, no sentido de que o Poder Judiciário tem, dentro da magistratura, diversas ideologias, posições e crenças pessoais dos magistrados que não os tornam imediatamente suspeitos a ponto de serem parciais no processo. Portanto, se defende no sentido de que a parcialidade não é automática nem imediata, porque o próprio Poder Judiciário vive essa diversidade de pensamento entre os seus magistrados. Você falando sobre isso, Misael, eu me lembrei da indicação feita pela presidente Dilma Rousseff para o último ministro do STF, que assumiu o mandato no STF, que é o ministro Luiz Edson Fachin, do Paraná, que, inclusive, quando ele foi indicado pela presidente Dilma, a oposição levantou esses questionamentos, porque anteriormente ele havia já se pronunciado publicamente também como apoiador do governo Dilma. Então entra quase que no mesmo processo aí dessa questão de levantar suspeitas ou não a respeito do procedimento que o juiz virá a ter. Nesta mesma linha, há outros questionamentos. O próprio ministro Dias Toffoli foi advogado militante do Partido dos Trabalhadores. Depois foi advogado-geral da União e depois tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal. E, nesta linha, um dos indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Fernando Henrique Cardoso foi o ministro Gilmar Mendes. Enfim, essa lógica de indicações para o Supremo Tribunal Federal perpassa por essa questão de convicções e etc. Não fica distante do que nós estamos tratando do magistrado, o doutor Itagiba Catapeta Neto. Ok.